Meus irmãos, todos vocês aí que estão desde a semana passada, lembre-se que nós temos um compromisso de 6 sextas-feiras. Semana passada foi um pouco apertada, né? Porque a gente teve aqui, teve o sábado lá no DNA 1. Mas não será sempre assim que a gente vai ter atividade logo em seguida. Na semana que vem a gente vai ter sim, mas de tarde, né? O pastor Celeste vai ministrar à tarde para todas as lideranças. Muito bem, semana passada eu esqueci de falar isso com você, mas esta apostila é o conteúdo do que está dá para você ir acompanhando. Às vezes ela dá uma furadinha, mas via de regra ela vai acompanhando. Então a proposta hoje é falar sobre multiplicação. Multiplicação de quê? Células e multiplicação de líderes. Então, um conceito simples aí de multiplicação, e você tem aí na sua folha, que multiplicação significa aumentar a quantidade e a intensidade. Pensemos rapidamente em multiplicação, soma e divisão. Multimídia está gravando, Aninha? Beleza, obrigado. O movimento celular, seja de qualquer modelo, ele só considera a palavra multiplicar. Por que não somar e não dividir? Dividir, fraciona, diminui. Somar é um movimento miúdo, né? De pouco em pouco. Multiplicar é a palavra bíblica, crescei e multiplicai. Repete em Abraão, repete em Noé. Então, multiplicar é uma visão de intensidade, de ir cada vez mais. Então, nós estamos falando... Então, nós estamos falando de multiplicação, algo que está dentro do coração de Deus. Olha esses dois textos aí. O primeiro é de Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem. Agora, compare com o texto de baixo. Olha só que coisa maravilhosa. Depois disso, então, lá na primeira multiplicação, era o início da proposta de Deus de multiplicar. Aqui nós estamos em Apocalipse, a proposta de Deus já aconteceu. Há uma multidão diante do trono de Deus. João, lá no ano 90, 95, ele viu esse esplendor maravilhoso nos céus, povos de todas as línguas, raças e nações e tribos, todos diante do trono. É a execução do plano de Deus de multiplicar. Olha só, o que você sente quando você olha para isto? Não é uma coisa extraordinária? Multidões, multidões, multidões. Se você olhar para as telas diferentes, somar essas multidões ou multiplicar essas multidões, essas multidões que é também multidão, é uma coisa assim que o coração da gente aquece, esquenta. É maravilhoso a gente poder olhar e saber que isto é plano de Deus, é o coração de Deus. Está agarrando aí, Aninha? Me ajuda, me socorre. Em nome de Jesus. Aí. Olhe na sua folha aí.
sobre John Wesley. Está aí nas raízes da multiplicação. E veja o que aconteceu com John Wesley. Você consegue ler aí? Quando ele morreu, quantas células ele tinha? 100 anos depois, quantas células ele tinha? Nenhuma célula. O movimento morreu. Morreu. Porque não teve seguidores com a mesma visão. A visão não multiplicou, a visão não ampliou. E aí parou. Mas olha só, quais seriam algumas razões para a multiplicação? Primeiro, é o maior alcance na sociedade. Imagine nós tendo graça de Deus e transformássemos todas as nossas células para 5, 6 pessoas. Se nós tivéssemos liderança, estivéssemos preparados emocionalmente, quantas células nós passaríamos a ter? Hoje nós temos 68? 68. Se nós multiplicássemos todas para ficar aí com essa faixa de 6 a 8 pessoas, quantas células nós teríamos? E se nós pensássemos em células de 3 ou 4 pessoas? Acho que mais do que triplicaríamos. Hoje nós vamos arredondar 70, nós iríamos aí para umas 300, 350 células nessa visão de 3, 4 pessoas. E a gente vai ver isso daqui a pouco na frente. Então, a sociedade, se a gente esparramasse células, se a nossa visão já estivesse larga e ela estará em nome de Jesus, se nós não nos importássemos com a quantidade de pessoas que nós temos para iniciar, para conduzir uma célula, nós espalharíamos de forma muito incrível. Nós vamos ver daqui a pouquinho um aspecto que eu quero ressaltar com você a respeito disso, que é muito importante para nós. Segunda razão é que cumpre a grande comissão, é um mandamento divino. E quando você vê uma igreja em célula crescendo, multiplicando, avançando de maneira extraordinária, alcançando a cidade, invadindo bairros. Imagine, irmãos, nós temos outras igrejas em células aqui, queremos abençoar todas elas. Imagine se nós todos que trabalhamos em célula aqui na Grande Laranjeiras, se nós começássemos a multiplicar de maneira maravilhosa, milagres mesmo, sobrenatural, e a gente alcançasse toda a serra, exemplo, em 3 anos, já imaginou? Alcançarmos cada bairro, isso é impossível, irmãos. Lá em Belo Horizonte existe um sonho, tanto da Lagoinha quanto da Central, de alcançar toda Belo Horizonte em 10 anos. Então, é algo de alguém que está aquecido, que está apaixonado e que quer mesmo. E outra razão por que multiplicar é que torna o pastoreio mais eficaz. Como é que ele torna mais eficaz? Se nós multiplicarmos, tivermos células menores, o acompanhamento dos seus liderados é quase que pessoal. Se você passa a ter células com 5, 6, 4 pessoas, você vai ter uma aproximação muito forte, há uma identidade melhor e há um acompanhamento não só à distância, mas há um acompanhamento literal e pessoal. Então, são 3 razões para multiplicação. Formas de multiplicar. Tem aí na sua folha, eu quero que você acompanhe isso comigo. Passa aí, Aninha.
Passa. Olha só, tipos de multiplicação. Está aí na sua folha. Multiplicação mãe e filha. Plantar células. Multiplicação do líder da célula mãe. Vai passando. Microcélulas. E multiplicação em mais de 2 grupos. Criação de uma célula embrião. Então, se você perceber aí, a gente vai ver os vários modelos, e tem uma coisa aqui muito especial, era isso que eu queria falar com você. O primeiro aí, a multiplicação mãe e filha, nós já sabemos, é esse processo que nós geramos a filha. O segundo aí é plantar células. Uma ou mais pessoas deixam a célula para formar uma nova célula. Assim, por consciência de que sua missão é multiplicar. Então, elas se oferecem ao líder de sair e plantar uma nova célula. O 3 é a multiplicação do líder da célula mãe. Olha só que interessante aí. O que acontece? O líder da célula sugere levar uma pessoa ou ir sozinho e abrir uma nova célula. Hein? Não ouvi fora. Alguém? Ok. Então, observe o que está acontecendo aqui. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Vamos seguindo. Eu falei da multiplicação do líder da célula mãe, não foi? Microcélulas. Esse aqui é um modelo que eu acho que só dá para casas e não é tão legal. Uma célula que está maior, ela multiplica em 3, 4 células e fica no mesmo ambiente. Só cabe em casa, né? Eles fazem a comunhão juntos, eles fazem o louvor juntos, depois distribuem nos quartos da casa. Esse modelo aqui não me pareceu tão interessante. Sim, isso aí a gente já tem noção, mas o que ele sugere aqui é que a célula esteja grande, dê uma explosão de crescimento, aí eles distribuem no mesmo lugar. E há espaço para isso. E depois vem a multiplicação em mais de 2 grupos. Células que crescem rapidamente, aí eles formam 2 ou 3 células. Mas quando você está falando de 2 ou 3 células, você está pensando em células de quantas pessoas? 3, 4 aqui. Não está como na nossa cabeça, que tem que ter 10 para multiplicar. 12, né? E o último, a criação de uma célula embrião. Tem um evangelista lá na célula, uma pessoa apaixonada por evangelizar, ele sai sozinho e vai para outro lugar e vai criar uma célula em outro lugar, só ele. O que eu noto aqui, não sei se você percebeu, eu queria que você tivesse percebido isso, gostaria muito, é que as pessoas não estão apegadas às pessoas para ficar agarrado no umbigo. O próprio líder, a proposta aqui é o próprio líder sair com 1 ou 2 pessoas e criar outra célula. Oi. Então, não é a do líder. O que eu achei que identifica mais com a casa de paz é o plantar células. Quando 1 ou mais pessoas deixam a célula para formar uma nova célula. Eu identifiquei isso aqui como sendo a casa de paz. Eu não me lembro se eles falaram em casa de paz lá em BH. Falaram? O pastor Marcelino aqui, ele utiliza muito a casa de paz.
E ele que nos ensinou este modelo de 2 pessoas, no máximo 3, vão fazer uma casa de paz. E terminando a casa de paz, eles oferecem continuar, ou se a família oferecer continuar, eles plantam uma célula lá. Então você sai com 2 pessoas, 3 para fazer uma casa de paz, você já deu adeus para a sua célula, porque você já vai multiplicar lá. Eles são aqui a gente vê pessoas com propósitos claros, propósito de multiplicar. Imagine você, líder, que está lá na sua célula, já tem 2 anos, ela já multiplicou, já andou por várias multiplicações, e você está lá agarrado agarrado no bom sentido, né? Não é crítica não, com o seu grupo que você foi fazendo as multiplicações. De repente você diz para o grupo: irmãos, vou deixar o co-líder aqui, e eu vou levar o João comigo e vou abrir uma nova célula. Já imaginou? Isso seria uma revolução aqui na nossa vida. Líderes despojados. Eu fiquei pensando se eu faria isso, mas eu tenho que fazer. Quando eu olhei isso, eu falei: meu Deus, eu fico achando que eu sou importante, sou nada, que é importante é Jesus. Nós líderes temos essa ideia que se nós não tivermos lá, a célula não funciona. Na minha multiplicação, eu enviei para o time do Samuel praticamente todos os colíderes que eu tinha. E aí ele multiplicou rápido. E quando eu olhei para mim, eu não tinha nem colíder. Aí eu peguei um discípulo meu de anos, que eu discipulei, eu coloquei para ministrar. O menino ministrou bem. Desde que começou a ministrar, não ministrei mais nenhuma vez. Estou formando o meu líder. E se eu falar com ele, abre lá no seu bairro, ele tem um sonho de abrir uma célula e uma igreja na Serra. Então, é só dar uma multiplicada lá que ele vai. Então, é maravilhoso essa ideia de nós... Lembra que eu falei aqui no início, os que chegaram primeiro, de que a gente tem a visão, mas a gente não tem a paixão, não temos a prática, e a gente vai aprendendo que a gente cresce muito com isso. Eu fiquei muito, muito maravilhado olhando esses tipos de célula e imaginando nós completamente conscientes, despojados, soltando a nossa visão antiga de que bom que a gente está aqui junto e tal, e partirmos mesmo para multiplicações. Isso é assim, algo extraordinário. Essa eu esqueci de colocar aí, a criação de uma célula embrião. É o evangelista que sai e abre uma célula totalmente nova. Olha, agora vamos falar da multiplicação de líderes. Olha Jesus falando, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas sem pastor. E aí a gente vai ver muito agora a respeito dos líderes, da formação, a célula e a formação de líderes. Ele diz, trabalhadores são enviados pelo Senhor. É Jesus quem diz, orai ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Os trabalhadores são poucos e a seara é grande. Então, nosso papel de líder é orar por eles, pelos trabalhadores, por aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor. Líderes que reproduzem líderes. Você lembra desse texto de Timóteo? Ele está aí na sua folha, na terceira página. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitos testemunhos, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Já diversas vezes nós falamos sobre as gerações que estão aqui. Você lembra quantas gerações estão aqui? Quais seriam as 4 gerações? Muitas testemunhas é uma delas. Outra delas, 2.
3. Tem o Paulo, tem o eu e as coisas que o Timóteo, Paulo, Timóteo, e muitas testemunhas, homens fiéis e outros. Então você vê aí quatro gerações. É a quinta quando põe ele. É a quinta geração. E isso é fantástico quando a gente olha isso acontecendo com a nossa vida. Já imaginou? A gente ir multiplicando e tendo 4, 5, 6 gerações. E essas gerações nossas vão se multiplicando, vão para outros, ensinando a outros. Isso é uma coisa divina dos céus. Líderes são descobertos e formados a partir de grupos pequenos. A gente acha os líderes, a gente vê os líderes, a gente percebe as pessoas que têm potencial de liderança. Aonde? Na célula. Se nós não virmos líder em potencial nas células, pessoas que têm liderança e não investirmos nelas, nós vamos penar com a questão de líderes na hora de uma multiplicação. Até então, eu acredito que nós tínhamos aquela ideia santa de que nós somos os mais importantes. Se eu não estiver lá, a célula não funciona. E acho que nós vamos mudar isto. E quando a gente sai desta visão, a gente vai começar a perceber que tem líderes em potencial no nosso meio, na nossa célula, 3, 4 líderes que precisam de um empurrãozinho, que precisam de ministra a célula hoje, depois senta com ele e fala, aqui, vamos avaliar como foi, como você se sentiu, e valoriza o que ele falou e mostra o quanto ele pode melhorar, aproximar-se mais dele. Então, é simplesmente extraordinário você descobrir que na própria célula, os líderes que você vai multiplicar estão lá na sua própria célula. São casos raros que a gente vai ter dificuldade, não ter nenhum lá que tem potencial. Mas se não tiver, você ora a Deus, que Deus vai enviar para você e você vai poder treinar. Jesus treinou seus discípulos em um grupo pequeno, novos líderes, novas multiplicações. Como ser um discípulo bem-sucedido, com foco na sua vida pessoal? Ele diz, viva uma vida de intimidade com Deus. É a nova pegada que nós estamos buscando, estamos querendo. Então, uma vida nova com Deus, uma vida de intimidade muito forte, o coração ardendo, inflamado por Jesus. A gente precisa disso, a gente precisa estar pessoalmente, a gente fala isso. Nossas reuniões, até as reuniões de oração dos ministérios, elas estão pegando fogo. Nossos cultos estão pegando fogo, mas a gente percebe que poucos, no geral, no povão, estão incendiados como a gente... Então há muitos achando maravilhoso, mas assim, indo para casa e a vida ficando do mesmo jeito. Então nós precisamos orar a partir das nossas células, a partir dos ministérios de oração, para que as pessoas sejam impactadas e achadas com este desejo de ser mais próximo, de ser mais íntimo de Deus. Então, priorize o seu momento de devocional, oração e leitura da Bíblia. Busque crescimento espiritual contínuo. Prepare e acompanhe novos líderes. Você vai ver essa repetição de preparar novos líderes daqui para frente várias vezes. Estabeleça metas, sonhe e prepare para alcançá-los. Nós sempre fugimos da meta porque perdemos a visão. E agora nós vamos fazer metas, se Deus quiser. Nós vamos marcar as nossas multiplicações, como vamos fazer para multiplicar, nós vamos estabelecer metas. Submeta a sua liderança como líder pessoal, comprometa-se com a igreja e com a célula. Tem pessoas que
Às vezes são turistas, líderes, que às vezes são turistas na igreja e são firmes na célula, mas na igreja ele não tem tanto compromisso. Então é uma palavra aqui para despertamento, para a gente se comprometer com a célula e com a igreja e com a célula. Aí o tema é sempre mesmo, como ser um líder bem-sucedido. Agora, foco na célula. Ore pelos membros da célula diariamente. Líder, não precisa responder não. Você ora diariamente pelos seus membros de suas células? Não precisa responder. Você não acha que haveria uma revolução se você tem líder e co-líder, e vocês dois, líder e co-líder, assumiram o compromisso de orar diariamente pela sua célula, pelos membros, pela vida de cada um, aquele que você diz que ele é chato, que ele é murmurador, que fala demais. Você já pensou o que pode acontecer com ele se houver oração intencional por sua célula? Ore pelos membros, prepare e acompanhe novos líderes. Mais uma vez, falando sobre novos líderes. Prepare com zelo a reunião de célula. Isso é uma coisa que eu vejo que muitas de nossas células têm uma coisa meio no piloto automático. Chega e bate papo e depois começa, e não há uma preocupação com o zelo de ajudar o anfitrião, de, ao terminar, ajudar a pessoa da casa a colocar os móveis no lugar. Enfim, ter essa participação que a gente está aprendendo a ter. Numa célula fixa, isso é muito importante. Numa célula que girava, a gente nem se preocupava com isso, mas numa célula fixa que toda semana vai ter uma reunião lá, se nós deixarmos por conta dele, daí a pouco ele vai dizer, assim não dá. Está sobrando tudo para mim, não é verdade? Então a gente precisa incentivar. Prepare com zelo a reunião da célula, convide, desafie os membros a convidarem. Veja isto, convidarem visitantes, não só nós líderes, mas desafiar os nossos liderados, os membros de nossa célula a trazerem convites. O meu discípulo lá que está liderando a célula, eu estou deixando ele falar. Eu falo com ele no particular e falo, levo as pessoas a convidarem. A gente faz uma chamada para eles convidarem. E tem funcionado. Nós temos, acho que muitos que estão trabalhando isso têm tido essa experiência. Foi no do Fabiano, acho que teve 6 visitantes nesta quarta-feira, né? Nós tivemos 4 visitantes. Então, Deus tem abençoado, eu sei que muitas células aí. Quem tem tido números assim, toda semana, 2, 3 visitantes? Só levantar sua mão para a gente celebrar com você. Alguém aí tem tido frequentemente 2, 3 visitantes? Amém. Profetiza sobre todos, amém. Declaro que vai acontecer sobre todos aí. Libera uma palavra aí dos lados aí, diga, vai acontecer na sua célula também. Em nome do Senhor. Nós vamos ver as coisas acontecendo na nossa célula. Olha só, seja atencioso com os convidados e acolha-os. Porque se a gente convidar e não der atenção, até mesmo fazer perguntas simples para eles participarem, incluí-los na conversa, o líder pode mobilizar-se para fazer perguntas simples, pedir para contar uma experiência, e a pessoa vai se sentir acolhida. Na célula anterior, tinha 3 visitantes de primeira vez, não desta quarta, na outra. E aí o líder estava dirigindo muito bem, e eu vi que os visitantes estavam como apenas ouvintes. Aí eu falei com ele, irmão, por que a gente não ouve os nossos visitantes sobre o que eles pensam disso que a gente está falando? E um dos visitantes falou assim, eu estou impressionado com o acolhimento de vocês. Estou impressionado com
meu amigo me convidou para vir a este lugar, onde eu estou recebendo princípios excelentes. Então, ele falou da boa recepção, do acolhimento. Então, são coisas que vão acontecendo que a gente vê que está melhorando, está funcionando, ainda vamos chegar lá. Seja um líder de tempo integral, imagino que ele está pensando em alguém que já cresceu na visão e já está assumindo cargos acima e decide dar o seu tempo todo para a célula, para o mover de célula. Aí não aparecem geralmente todos os itens. Sim, é verdade, é uma boa. Sim, sim, boa, obrigado. E veja em cada membro um futuro líder. Como ser um líder bem-sucedido? Líderes não nascem prontos, são formados. Haja intencionalidade, haja intencionalmente e gradativamente. Escolha na célula novos líderes para serem formados. E invista no seu tempo e na formação dos líderes. Então, eles não são formados apenas fazendo a visão celular 1 e a visão celular 2. Eles são bem envolvidos ali na visão. Mas a prática de levá-los a ser uma liderança é o seu investimento pessoal neles. Traí-los para você, compartilhar como que você prepara para a sua célula, convidá-lo para uma conversa mais informal, não só na célula, mas em particular. Se você está investindo em líderes, você tem que estar mais perto deles. Como ser um líder bem-sucedido? Isso é um texto extraído desse Transformando Membros em Líderes. Sonhar em multiplicar líderes, demonstrar liderança multiplicadora, descobrir líderes em potencial, aprofundar relacionamentos com eles, descrever a visão para eles, determinar expectativas e compromissos, desenvolver líderes em potencial, mobilizar para a liderança. Está focando o tempo todo na formação de líderes, o tempo todo. Olha os compromissos de um líder. Compromisso com Deus, em primeiro lugar. Tem aí nas costas tem aí, né? Compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com o supervisor. Você já viu aí, líder, na sua figura aí, o supervisor funcionando? O supervisor já fez contato com você? Supervisores, alguém já fez contato com você? Um coordenador? Está funcionando? Então, compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com o supervisor e compromisso com a célula. São compromissos de um líder. Compromissos de um líder como pastor. Olha o que ele coloca aí: cuidar das ovelhas, conhecer as ovelhas, procurar as ovelhas, alimentar as ovelhas, proteger as ovelhas, usando praticamente João o tempo todo, desafiar as ovelhas, esse Lucas 10, 3 aí, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. É uma boa notícia que Jesus dá aos seus discípulos, né? Vou te avisar que você vai multiplicar, mas não é uma obra fácil, viu? Você vai encontrar lá alguns cabritos lá, mas vai porque eu estou enviando. Jesus diz, vai que eu estou enviando. Vão que eu estou enviando e eu vou abençoar. E guiar em João 10, 4. Esses textos todos, o cuidar das ovelhas, de Atos 20, 28,
29, Paulo está em Mileto e ele chama os presbíteros, as lideranças de Éfeso, e conversa com eles e ministra ao coração deles. Ele está indo para Jerusalém e eles já falaram que ele vai morrer e eles estão pedindo para ele para não ir. E ele vai cuidar do rebanho. Ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então ele está conscientizando que se o líder se afasta, o rebanho pode ser engolido pelos lobos. Em conhecer as ovelhas, de João 10, 14 e 15, diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja a relação de intimidade de Jesus como filho e relacionando com o Pai, e o seu cuidado pelas ovelhas. Procurar as ovelhas, Lucas 15, 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não a deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Alimentar as ovelhas, o Salmo 23, de 1 a 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então é uma preocupação com alimentar as ovelhas. Proteger as ovelhas. João 10, 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Paga o preço para cuidar das ovelhas. Desafiar, é o que eu falei, vos envio como cordeiros no meio de lobos. E guiar, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, diz o texto sagrado. A gente pode mandar esse material para vocês também. Uhum. Pronto? Compromisso de um líder. Olha aí o compromisso. É tanto compromisso, meu Deus. Cuidar das suas ovelhas como bom pastor, crescer no conhecimento de Deus, viver em santidade, ter uma vida equilibrada, física, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Mas agora compromissos de um líder, agora compromissos com a igreja. Olha como eles cuidam, eles se preocupam com uma liderança fiel. Então, lealdade à visão e à liderança da igreja, zelo pela igreja e pelo seu testemunho, né, como crente desta igreja, participar dos cultos de celebração, participar dos eventos promovidos pela igreja, realizar reunião de células semanalmente. Irmãos, você sabia que, acho que você deve saber, que uma ou outra pessoa deixa de realizar célula, deixava, né? Porque tinha 2, 3 pessoas. Você já passou por isso na sua célula? A célula tem 12, 13 pessoas, aí só tem 2, 3 pessoas, aí ele diz: não vamos reunir não. Já ouviu falar disso em alguma célula? Eu experimentei isso na minha célula uma vez. Eu deixei uma pessoa para liderar a célula, eu tinha viajado naquela semana e só tinha 3 pessoas. Aí ele desmarcou a reunião. Aí no outro dia eu falei: como foi a reunião? Não, eu desmarquei, só tinha 3 pessoas. Eu falei: era o número suficiente para você reunir. Imagina a nossa cabeça pensando em 12, 13, aí chega 3, a
célula está muito ruim. Agora imagine esse método que com 3 é um número maravilhoso. Percebe como a gente tem que mudar muito a nossa cabeça? Quebrar paradigmas. Muitos paradigmas precisam ser quebrados. Ministrar os conteúdos fornecidos pela igreja, então você recebe os estudos prontos para você ministrar, então seguir o material e não criar o seu próprio material. É claro que, eventualmente, você pode introduzir algum material que você gostaria de passar para a sua célula, mas isto sabendo agora, o supervisor, compartilhando com ele, não fazendo as coisas por conta própria. Orar pela igreja é um outro compromisso do líder de célula. Passa aí para mim, por favor. Outro compromisso do líder de célula é um compromisso com o seu supervisor, porque agora o seu supervisor tem compromisso com você, né? Você está vendo isso aí? Cadê os filhos da Mônica? Estão aí? Então, é isso aí. Cadê os filhos? Cadê o outro supervisor? Da Normi, estão todos aí? Eles têm falado com você? Já sabem que ela é supervisora de vocês? Isso. Ali, olha ali, primeiro, segundo, terceiro, participar dos GDs. Você sabe o que é GD? Essa é uma das novas nomenclaturas. Eu me reúno com os 3 coordenadores, que são o Félix, o Tiago e o Fabiano. Eu tive a reunião com eles terça-feira. Eles reúnem com os supervisores e ministram o mesmo texto que receberam. Os supervisores reúnem com os seus líderes e ministram o mesmo texto que receberam e trata da vida deles. Esses grupos são chamados grupos de discipulados, são chamados de GD. Então, há um acompanhamento em cadeia. Depois temos, isso aqui nós vamos prosperar nisso, porque especialmente os pastores, e alguns de vocês com certeza têm tempo limitado. Nossa proposta é ainda, depois que eu me encontro com eles, eu encontro individualmente com eles uma vez no mês. O supervisor, eles encontram com os seus supervisores, depois encontram individualmente com os seus supervisores. E os supervisores encontram no grupo com os seus líderes, o GD, e se encontram individualmente com eles. Esta é a proposta, de um apoio em grupo, de um apoio pessoal, de ajuda a manter a visão, a continuar acompanhando e crescendo. Então, isso, no máximo 5. Contando a sua célula como estando debaixo da sua supervisão. Então, na verdade, são 4, mas já é uma tarefa bem puxada, né? Compromisso de um líder, de novo. Vamos ler lá junto, para vocês não dormirem. Vamos juntos? Cuidar, acompanhar e zelar pelos membros da célula, compaixão e amor pelos perdidos, escolher, treinar e capacitar novos líderes, planejar e trabalhar pela multiplicação da célula. O que a gente mais ouve aqui nesse estudo? Multiplicação de célula e multiplicação de líder. Multiplicação de célula e multiplicação de líder. Planejar e trabalhar, né? Nós não planejávamos, nós não trabalhávamos por multiplicação. A gente esperava ela acontecer milagrosamente, né? Agora está mudando em nome de Jesus, amém?